Olá guerreira, beleza? Estamos de volta. Agora a gente vai fazer uma parte importantíssima da sua preparação, questões. A gente vai treinar o que a gente já aprendeu por meio de questões. Então, olha só, eu sou um grande entusiasta aqui da aprendizagem para concurso público, né, de ter uma estratégia eficiente baseada em questões. Na minha preparação eu fiz dezenas de milhares de questões de concurso já, e acho que isso é primordial para te ajudar. A questão você não pode fazer ela tentando medir o seu conhecimento, não é para isso que serve questões de prova de concurso, assim que quando a gente faz depois da matéria. Isso aqui serve para complementar o seu estudo e a te ajudar a entender melhor como a banca cobra aquele item. Então se você errou, se você acertou, não tem problema nenhum, tá bom? Faz parte do processo de aprendizagem. Na verdade até é melhor quando você erra, porque quando você erra é mais difícil de você errar novamente. E quando você acerta, às vezes passa meio despercebido. Às vezes você acerta meio no chute e tal, passa despercebido. Então, quando você erra, você acaba aprendendo mais. Então, o nosso estudo aqui em questões, ele não é para testar o seu conhecimento, não é para você falar, pô, será que eu aprendi ou não aprendi? Não, é para complementar o seu estudo. Então, tem as questões do material, faça suas questões aí, né? Depois que você fizer, venha assistir o vídeo e vê, tira suas dúvidas, se você errou, se você acertou e o porquê. É justamente para isso, para complementar a aula, para servir como um subsídio a mais para você aprender e entender como a banca cobra o conhecimento. Isso é importantíssimo, tá bom? Então a gente vai comentar as questões e fazer juntos aqui para que a gente possa solidificar nosso caminho para aprovação. Eu tenho certeza que você está mais próximo do que quando você começou, tá bom? Então vamos lá. Primeira questãozinha aqui. Outra coisa importante também, pessoal, ó. Ah, mas eu vou fazer prova para gente CESP, não vou fazer de múltipla escolha. Ah, mas eu vou fazer prova para múltipla escolha FCC. Cara, para com isso. Não tem nada a ver, como eu falei para você. Não tem nada a ver, você não precisa... Lógico, se você puder filtrar pelas questões da banca que você quer, é bom. Mas geralmente não vai ter questões suficientes, né? Principalmente da LEP ou de outras questões que não tem tanta incidência em tantos concursos. Então você tem que fazer questão do que tiver. E isso vai fazer bem para você poder exercitar seu raciocínio em vários tipos de questão, e a essência é a mesma, é o conteúdo que você estudou. Então não tem diferenças ontológicas entre você fazer uma questão que é do CESP, da FCC, da VUNESP ou da banca que for. E você está preparado para qualquer concurso que você for fazer, tá bom? Lembre-se, treino pesado, combate fácil. Então você tem que treinar na pior situação possível para você chegar no dia da prova tranquilo. O que acontecer, o jeito que for, você vai se sair bem. E se mudar a banca do seu concurso? Está estudando para PF. Pô, mas é CESP, faz 20 anos. E se o CESP entrar num escândalo de corrupção e for FCC? Aí você já era para você. Não tem mais como, você vai se matar. Não é assim, cara. Você tem que ter a cabeça focada e pensar sempre no pior e sempre preparado. O cara que passa em concurso é esse. Beleza? Vamos lá. Olha só. Guarda de Segurança do Sistema Prisional lá do Ceará, 2018. Acompanha comigo. Lei 7210, a execução penal tem por objetivo viabilizar os resultados dos projetos restritos às funções penitenciárias mediante ato do Poder Executivo após autorização legislativa prévia. Pelo amor de Deus, né? Nada a ver. O que ele quer aqui? Ele quer os objetivos da LEP, dado o artigo 1º, né? Separar do meio social os indivíduos inaptos do convívio em sociedade, selecionados após análise criteriosa baseadas nas teorias criminológicas de Lombroso. Mais uma, né, que não tem lógica nenhuma, né? Lombroso, César de Lombroso é o pai da criminologia positiva, tá? Inaugurou a fase positiva da criminologia, grande influência no direito penal e na criminologia. Lombroso desenvolveu diversas teorias da criminalidade, né, trouxe o empirismo para a criminologia, e uma das teorias dele mais famosas é do criminoso nato, né? Ele desenvolveu uma teoria que algumas pessoas com alguns aspectos físicos, né, definidos, né, aparência física, tamanho da orelha, tamanho dos olhos, tamanho do nariz, teriam tendências criminosas ou não, e para cada tipo de crime. Então, ele era um médico e jurista que defendeu essa teoria. Não tem nada a ver com a questão, não tem nada a ver com nada aqui, né? Então, errado, tá? Coordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da comunidade e garantir o bem-estar de seus habitantes? Não, né? Isso não tem nada a ver com o objetivo da Lei de Execução Penal. D. Prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência de união por lei estabelecer normas de objetivo igual de uma condenação. Não tem sentido nenhum isso aqui também. Beleza? E letra E
efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e propiciar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Só pode ser isso, né? Exatamente. A gente está falando bastante aqui a questão da ressocialização e de cumprir a sentença transitada em julgado. Ok? Vamos lá. Em conformidade com o previsto na Lei de Execuções Penais, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Dentre essas obrigações legais, assinale a alternativa correta quanto ao que pode ser citado como dever do condenado. O exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e esportivas, desde que compatíveis com a execução da pena. Urbanidade e respeito no trato dos demais condenados. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. Entrevista pessoal e reservada com o advogado ou proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Veja, ele quer aquilo que pode ser citado como dever do condenado. Né? O exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e esportivas, desde que compatíveis com a execução da pena, é sim um dever do condenado. Está correto. Os demais aqui são direitos do condenado. Então, por isso que está correta a letra A. Ok? Vamos lá, mais uma. Nos termos da Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Estado deverá recorrer apenas à cooperação de associações de parentes de presos ou de parentes de vítimas nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Certo ou errado? Né? Lembra que a gente comentou que o Estado deve recorrer à cooperação da comunidade na execução da pena e dos internados também. Então, incorreto, né? Não é apenas a cooperação de associações de parentes, é da comunidade como um todo. Letra B. O Poder Executivo, representado pelo diretor do estabelecimento prisional, deverá fazer cumprir as disposições contidas na sentença imposta pelo Poder Judiciário, sem qualquer participação da comunidade, para assim evitar ações políticas. Não, nada a ver. Primeiro, que não é só o diretor, né? A gente também tem atividade jurisdicional. Segundo, que o Estado deve sim recorrer à participação da sociedade para execução da pena, atender seu objetivo princípio da ressocialização. O Estado poderá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. O que está errado aqui? Não é poderá, tá? É deverá. É uma imposição ao Estado, não é uma faculdade. Letra D. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e medida de segurança. Exato. Exatamente isso nos termos do artigo 4º da Lei de Execução Penal. Vamos lá. PUC Paraná para escrivão analista judiciário. Sobre o objeto e aplicação da Lei de Execuções Penais, é incorreto afirmar que. Cuidado com isso também, tá, pessoal? Fazer questões, às vezes a gente esquece de marcar o incorreto, marca a correta, né, na pressa e acaba errando. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e propiciar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Isso está certo ou está errado? Está perfeito, né? É a cópia do artigo 1º da LEP. B. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade da Lei de Execuções Penais e do Código de Processo Penal. Correto? Correto. É o artigo 2º da LEP. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Correto? Isso. Artigo 3º da LEP. Tá? Lembra que a gente conversou que ele mantém todos os direitos que não sejam segregados pela sentença ou pela lei. Letra D. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Certo? Exatamente. O princípio da vedação da discriminação, né? Ou o princípio da igualdade. A letra E. A Lei de Execuções Penais aplicar-se-á diferentemente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhida a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Aplicar-se-á também, né, ao preso provisório e condenado. Então, ele quer incorreta, gabarito, letra E. Beleza?
Vamos lá, mais uma. Vamos treinar. Essa caiu para agente da Polícia Civil do Distrito Federal, tá bom? PCDF de 2013. De acordo com a Lei de Execução Penal, julgue o item subsequente. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA. Técnica adequada e indolor. Isso está certo ou está errado? Certo. Perfeito, né? Está lá no artigo 9A. Qualquer crime hediondo, né, lá do artigo 1º da lei, estará obrigatório a realizar a identificação do perfil genético, como a gente falou. São dois casos. Primeiro, crimes hediondos e depois, crimes dolosos de natureza grave contra a pessoa, né? Com violência grave contra a pessoa. Então, correto. Promotor de Justiça de Santa Catarina, 2019. Ah, mas eu vou fazer prova para a polícia. O que eu vou fazer com questão de promotor? Meu irmão, treino difícil, combate fácil. Bom? E você vai ver que uma questão de promotor você responde tranquilamente com a nossa aula aqui. Então, para com esse senso de inferioridade e aprende a fazer as coisas da maneira que tem que ser feita. Então, treino difícil, combate fácil. Sempre tem isso em mente. É melhor você sofrer para fazer uma questão do que você sofrer na prova com uma questãozinha que às vezes você poderia ter acertado. De acordo com a Lei de Execução Penal, os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer crime previsto na Lei de Crimes Hediondos, incluída a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, serão submetidos prioritariamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Certo ou errado? Tá vendo? Questão fácil. Errada. Vários erros. Primeiro, a gente falou sobre isso, né? Crimes hediondos não abarca crimes equiparados a hediondo. Então, a prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins de terrorismo não estão na obrigatoriedade da identificação do perfil genético. Outro erro, né? Prioritariamente, não, é obrigatoriamente, né? Os crimes hediondos, obrigatoriamente. Então, a questão errada, tá vendo? Sem nenhuma dificuldade, a gente trabalhou com isso em aula tranquilinho, beleza? Vamos lá, outra. Acerca da execução penal disciplinada na Lei 7.210, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Os condenados por qualquer crime doloso ou culposo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor. Isso está certo ou está errado? Errado, né? Olha só a banca aqui, ó. Maldosa. Delito doloso ou culposo? Não, só delito doloso. E outra, não é qualquer crime, né? São só os crimes graves, com violência contra a pessoa, e os crimes hediondos, ok? Então, ele queria incorreta, a gente já achou o gabarito. Vamos ver as demais. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Perfeito, né? Artigo 1º da lei. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Correto. Artigo 3º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e em medidas de segurança. Certo. Artigo 4º. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da pena. Correto também é a classificação que a gente também comentou durante as aulas, ok? Então, gabarito letra A. Veja como que é interessante você fazer questões, é justamente para isso, para você aprender a encontrar as questões. Como eu faço questão? Eu prefiro procurar sempre, tanto questão de certo e errado com SESP, quanto questão de múltipla escolha. Eu nunca procuro as questões corretas, eu vou sempre buscar questões erradas. Por quê? É muito mais fácil de você identificar a questão incorreta. Você já bate o olho, o que é errado, salta aos olhos. O certo, às vezes você pode ficar em dúvida, mas será? Mas quando você vê que está errado, cara, você já sabe, então é muito mais tranquilo. Então sempre que for fazer questão, procura a alternativa errada. Vai fazer certo ou errado, questões de certo ou errado, 120 questões lá no SESP, procure sempre as erradas. Depois você vai verificar se é certo, se você tem certeza, etc.
mas a errada sempre é mais tranquilo, beleza? Agente penitenciário de Santa Catarina, concurso recentíssimo, de 2019. De acordo com a lei de execução penal, para fins de execução penal, considera-se egresso. O que é o egresso, né? O preso em regime aberto é egresso? Não. Isso aqui é preso, né? Então, regime aberto não é egresso. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da sua saída do estabelecimento? Perfeito. Esse é um conceito de egresso. O liberado condicional durante o período de prova? Isso, exatamente. Tá? Olha o prazo, ó, 1 ano. Grava esse prazo. O acusado que tiver prisão ilegal relaxada até o fim do julgamento final do processo? Não, isso aqui não é nem considerado preso. Tá bom? Então, o que ele quer aqui? Assinar a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4? Não. São corretas as afirmativas 2 e 3? Exato. São corretas as demais? Vão estar incorretas. Beleza? Questãozinha legal, bacana de egresso. Fácil de prova, a gente não pode errar esse tipo de questão. Outra, de agente penitenciário de Santa Catarina. Identifica abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas sobre a lei de execução penal. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e propiciar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Certo ou errado? Certo. É o artigo 1º. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Isso está correto? Sim, está correto. É um dos objetivos da assistência do preso, né? A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado? Sim. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade? Correto. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, obrigados a participar da atividade religiosa. Opa, aí não, né? Não é obrigado a participar da atividade religiosa dos serviços organizados no estabelecimento penal. Então, a última é falsa. Então, somente a última é falsa, todas verdadeiras, gabarito, letra A. Beleza? Esse tipo de questão também aqui de verdadeiro ou falso eu gosto bastante. Eu acho que é bom para a gente treinar e quando tem prova com isso, a chance de você errar diminui muito, porque você pode eliminar várias aqui, já acerta com mais facilidade. Agora que você queria fazer do CESP de agente penitenciário federal, última prova de 2015. Vamos lá. Acerca das políticas de assistência à saúde de pessoas privadas de liberdade no Brasil, julgue o item a seguir. Conforme previsto na LEP, a assistência à saúde devida à pessoa privativa de liberdade no sistema prisional compreende atendimento médico, farmacêutico, odontológico e psicológico. Não, né? Aqui o examinador maldoso adicionou psicológico, tá? Incorreto. É médico, farmacêutico e odontológico. Então, gabarito errado. Cara, coração peludo, só copiou o artigo e adicionou psicológico. Por isso que eu falo, tem que ler a lei, não tem como, né? Nesse caso aqui, se o cara fosse pela lógica, não, na lógica eu acerto. O cara ia falar, não, deve ter psicológico também. Então, erraria uma questão aí de bobeira. Outra do DPEM. A legislação brasileira referente à educação no sistema prisional não prevê o emprego na modalidade educação à distância. Errado, né? Nós temos previsão expressa com relação à educação. Opa, corrigi aqui. Nós temos previsão expressa com relação à educação à distância. Então, errado. Outra do DPEM, outra sobre o tema que a gente já tratou. De acordo com a LEP, são considerados egresso tanto o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento prisional, quanto o liberado condicional, durante o período de prova. Certo ou errado? Certinho, né? Questão tranquila, não pode errar isso. Quem que é o egresso? O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano e o liberado condicional durante o período de prova. O que eles fazem jus? Que assistência fazem jus? Fazem jus assistência moradia, né? Pode de 2 meses, prorrogável por mais 2 meses em caso de comprovada falta de oportunidade de emprego, ou seja, está procurando emprego e não consegue.
e também a assistência social a essas pessoas, tá bom? De acordo com a lei de execução penal, LEP, julgue o item a seguir. Assistência médica pode ser prestada ao preso no próprio estabelecimento, ou quando o estabelecimento não contar com equipamento ou outro recurso necessário, em outro local, mediante autorização do juiz da execução penal para deslocamento do preso. Não, né? Maldoso também. Quem que autoriza a saída do preso para tratamento de saúde? O diretor do presídio, tá? O diretor. Então, não é o juiz que autoriza. Imagina se o juiz tivesse que autorizar todo mundo que tem uma dor de barriga para ir ao hospital, né? Então, não tem como. Gabarito errado. Entre as ações, outra do DEPEN de 2015. Olha quantas questões caíram só sobre os 30 primeiros artigos, né? É a quinta questão que a gente faz. Entre as ações de assistência ao egresso do sistema prisional, inclui-se a orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e a concessão, quando necessária, de alojamento e de alimentação em estabelecimento adequado, nos prazos determinados em lei. O examinador foi bonzinho, né? Ele nem colocou o prazo aqui, só falou que é o prazo em lei. Correto, exatamente isso que a gente falou, assistência social e a moradia e alimentação durante o prazo de 2 meses, prorrogável por igual período. Então, gabarito certo. Outro do DEPEN de 2015. Francisco e Júlio foram condenados pela prática de crime. Durante o cumprimento da pena, Francisco obteve livramento condicional e está atualmente em período de prova. Júlio foi liberado definitivamente e saiu do estabelecimento prisional há 18 meses. Acerca da situação hipotética, julgue o item subsequente com base em disposições da LEP. Júlio é considerado egresso. Vamos parar aqui. Questão de certo ou errado você faz sempre por partes, tá? O Júlio é egresso? Vamos analisar. O Júlio foi liberado definitivamente e saiu do estabelecimento prisional há 18 meses. Ele é egresso? Não, tá? Tem que ser nos últimos 12 meses ou 1 ano, né? Então, aqui a gente já matou a questão. Isso está errado, tá? E pode contar com o serviço de assistência social que lhe prestar ajuda na obtenção de trabalho. Não, porque ele não é egresso, ok? Egresso nos últimos 12 meses. E o Júlio? O Júlio é o Francisco, condicional, período de prova. Ele é egresso? Sim, ele é egresso. A próxima questão justamente sobre isso. Ele vai perguntar com o mesmo texto se o Francisco é egresso. Ele é egresso? Sim, isso está certo. Vamos ver os demais. Se houver necessidade, poderá ser beneficiado com alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado até no máximo 4 meses. Certo? Certo. Exatamente. São 2 meses, prorrogável por mais 2 no máximo. Então ele vai ficar no máximo 4 meses. Ok? Questão correta. Outro do DEPEN, vamos lá. A legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório àquele que pode ser realizado no estabelecimento prisional, em que o indivíduo se encontra, e na medida de suas aptidões e capacidade. Vamos relembrar? O trabalho do preso, ele é obrigatório? É obrigatório, o preso tem que trabalhar. Todo mundo, todos os presos? Não. Quais são as exceções? É facultativo para quem? Ele é facultativo para o preso provisório, facultativo para o preso político, facultativo para o preso que está respondendo por contravenção penal. Então, 3 casos facultativos, ok? O preso que está condenado, ele pode trabalhar tanto interno quanto externo. E o preso provisório? O preso provisório só pode trabalhar interno, ok? Ele não pode trabalhar externamente. O preso provisório só pode trabalhar interno. E também na medida de sua capacidade e aptidão, tá bom? Então, corretíssima a questão, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Outra da LEP, outra do DEPEN, outra de 2015. Joaquim foi condenado por crime grave à pena de reclusão em regime fechado, do qual já cumpriu 1/6. No município em que está localizado o estabelecimento prisional, que abriga Joaquim, será iniciada uma obra pública de revitalização na região central de sua cidade. Assertiva. Essa situação, desde que preenchidos os requisitos legais e adotar as cautelas contra a fuga em favor da disciplina, Joaquim poderá ser autorizado
pela direção do estabelecimento prisional a trabalhar na obra. Isso está certo ou está errado? Vamos lá. O preso em regime fechado, é o caso do Joaquim, ou seja, ele já está condenado, né? Já está condenado, regime fechado, e já cumpriu 1/6 da pena. Então, ele tem todos os requisitos para o trabalho externo, se o diretor do presídio autorizar, exatamente como está na questão. Gabarito correto, tá bom? Então, o trabalho do preso, ele é obrigatório. No regime fechado, ele pode ser interno ou externo. O regime para trabalho externo tem que ser obrigatoriamente em uma obra pública, tem que ter cumprido 1/6 da pena, tem que ter aptidão para o trabalho e tem que ter a autorização do diretor do presídio. Certinha, tá bom? Então, como é que é importante as questões? A questão serve para isso. Além do que eu falei para você de subsidiar o seu processo de estudo, revisão. Excelente forma de você revisar o conteúdo. Mais um do DPEM. As tarefas executadas pelo condenado como cumprimento de pena, prestação de serviço à comunidade, não são remuneradas. Exato, perfeito. As penas restritivas de direitos, como prestação de serviço à comunidade, não é remunerada, como a gente conversou. Não faria nenhum sentido ser remunerado, porque senão não seria uma pena, seria um emprego, né? Outra do DPEM. O preso provisório condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar. Certo ou errado? Certo, até aqui está correto. Pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a 1 salário mínimo? Não, errou, né? É 3/4 do salário mínimo, ok? Então, não tem que ser até o salário mínimo, é pelo menos 3/4. Gabarito errado, examinador maldoso, cobrou exatamente a proporção que o cara pode receber, ok? Olha só a importância de você entender e decorar os dispositivos legais. Consultor legislativo da Câmara Legislativa do DF. Diante das similitudes exigidas na LEP entre o trabalho prisional e o livre, o trabalho do preso, qualquer que seja o regime prisional, está sujeito às normas da consolidação da lei do trabalho, sendo garantido ao preso os mesmos benefícios que se concedem ao trabalhador livre. Não é aplicado a CLT ao preso, como eu falei para vocês. Ele não faz jus aos direitos de um preso livre. 13º, férias, turno noturno, hora extra, etc. Tá bom? Então, incorreto. Não se aplica a CLT. Os direitos do trabalho do preso estão na lei de execução penal, 3/4 salário mínimo, previdência social. É isso que ele tem direito só, trabalhista. É trabalhar de segunda a sábado, com folgas ao domingos e feriados. É essa a regra geral, salvo aqueles que trabalham no próprio presídio, que pode ter uma escala especial. Vamos lá. A lei de execução penal dispõe sobre o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana. Quanto às previsões legais dessa matéria, assinale a alternativa correta. O trabalho do preso está sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho? Não. Acabamos de conversar sobre isso. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 2/4 do salário mínimo. Maldoso, né? 3/4. O cara quer que você decore esse número, 3/4, tá? Viu como é que já caiu em algumas questões aqui isso. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas? Não serão remuneradas. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviço ou obras realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, certo até aqui? Certo. Ou entidades privadas, desde que tomar as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Certo ou errado? Certo. Até aqui está correto. Faltam alguns requisitos legais aqui com relação ao trabalho. O que a gente faz então? Deixa essa aqui, vamos ler as demais. Se nenhuma estiver certa, a gente marca a mais correta. Tem muito disso também em concurso público, tá? Às vezes não é você marcar a correta, é a mais correta, é você ter estratégia de prova e saber fazer questão. A prestação de trabalho externo, ao ser autorizado pela direção do estabelecimento, certo? Quem autoriza o trabalho externo é o diretor? Sim, correto. Dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, correto? Sim.
além do cumprimento de, no mínimo, 1/5 da pena. Não. Né? Mais uma vez, examinador maldoso. 1/6 da pena. Ok? Então, correta vai ficar sendo a letra D mesmo. Defensor Público do Estado do Amazonas, FCC. Vamos lá. Sujeita-se os ditames, conforme a execução penal, o trabalho do preso. Sujeita-se aos ditames da consolidação das leis do trabalho. Não. Já falou que não se sujeita. Em entidade privada, depende do seu consentimento expresso. Isso. Né? Lembra que a gente falou? Se for um trabalho em entidade pública, ele é obrigado a trabalhar, tanto interno quanto externamente. Agora, para trabalhar de maneira externa em uma entidade privada, ele tem que aceitar aquele trabalho. Ok? Deve ser remunerado quando consistir em tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade, sob pena de configurar trabalho escravo? Nada a ver, tá bom? Se a prestação é a própria pena, não faz sentido nenhum ele ser remunerado. O preso provisório pode ser interno, o trabalho do preso provisório pode ser interno e externo, em razão do princípio da presunção de inocência que se submete. Não, o preso provisório só pode trabalhar no trabalho que? Interno, né? Não pode trabalhar no trabalho externo, vedação expressa da LEP. Deve ser remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo? Não. 3/4 do salário mínimo. Tá vendo? Como que as questões vão sempre no mesmo rumo. Isso te ajuda fazendo bastante questões das provas anteriores sobre o tema, ok? Beleza? Então fizemos aí as questões, bastante questões aqui interessantes, importantes para nossas provas. Como eu falei para vocês, pessoal, questão é indispensável, leitura da questão. Você fazer questões, ler a lei e conjugar isso com as aulas, é sucesso na certa, ok? E não ficar de mimimi, não. Ah, mas isso aqui não sei o quê, mas eu não gosto disso. Cara, para com isso. Cara, para com isso. Aprende a fazer o básico. É o básico que dá certo. Sentar a sua nádega na cadeirinha, estudar com afinco e fazer o que as pessoas que já passaram por que você está passando hoje fizeram para dar certo. É uma fórmula simples, tranquila, básica, entendeu? Então, a gente está aqui para te ajudar e eu vou ter todo o prazer em te conduzir até a sua aprovação. A gente está aqui para isso, o Alfacom é mestre e especialista em te conduzir a esse caminho da vitória, beleza? Então, contem comigo e até a nossa próxima aula.